Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou Thaís Targa e ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje eu tenho um convidado super especial, Diogo do Vale. O Diogo é diretor da Philip Morris Brasil e a gente vai falar sobre os desafios da liderança. Sim, precisamos falar sobre esse tema. A gente hoje verifica que as pessoas deixam seus líderes e não deixam suas organizações e a gente precisa falar sério sobre isso. Então desliga tudo e vem ouvir ou nos assistir aqui nesse bate-papo. Eu já digo Diogo, né? Porque eu sempre já disse, ó, se eu me confundir Diogo, meu cérebro ele confunde. Gratidão por você estar aqui. Eu sei que você está com uma agenda aí, com uma série de entregas, compromissos, foi difícil. Então, te honro por você ter vindo aqui. Hoje o dia tá frio, tá chovendo aqui em Curitiba, tudo mais difícil. E eu queria saber, assim, o que te despertou, primeiro, né, te agradecer, e já perguntar o que te despertou de você estudar essa temática e ir mais fundo aí nesses assuntos relacionados à liderança. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Thaís, né, pelo convite. Eu acho que foi uma surpresa boa, né? Sim. Um dos meus mentorados, eu acho que entrou Sim, em contato o Wellington, contigo. isso mesmo. Foi muito legal. Ele me ligou e falou, acho que a Thaís vai entrar em contato contigo para conversar um pouquinho. Falei do teu Instituto de Liderança. Eu falei, poxa, que oportunidade, né, de poder conversar. A gente vê o teu trabalho muito forte dentro do LinkedIn, né, nesse processo de realocar pessoas, de trazer realmente uma nova esperança, né, para as pessoas que eventualmente estão sem emprego ou querem se realocar e buscar novos talentos. E quando tu me traz essa pergunta, me faz refletir um pouco do meu passado, né? Porque eu já sou líder de pessoas há muitos anos, né? Então, eu comecei em uma empresa de consultoria, né, numa das Big Four, né? Qual você trabalhou? Eu trabalhei na Ernst Young. Ah, que legal. Eu quase... sou ex-KPMG também. Eu vi no seu currículo, é legal. Uma outra vida, praticamente. Uma outra vida. E é legal porque, assim, é uma escola muito diferente, né? Vamos assim dizer, onde a gente passa por desafios diários de gestão, de trabalhos novos, conhecendo muitas empresas, muitas pessoas. Então, todo o tempo, a parte da comunicação ela é muito importante. E naquele momento, eu não percebia essa questão da comunicação como um fator relevante dentro do meu processo. Eu sempre imaginei que a parte mais importante para que a gente pudesse crescer na carreira tivesse ligado ao nosso conhecimento técnico. Então, é estudar, se formar, se dedicar. A gente vai falar um pouquinho, né, um pouco sobre essa minha carreira, trajetória, minha trajetória de estudo também. Mas mais ou menos foi ali em 2017 que eu percebi essa mudança. Que eu falei, eu já era um gestor, né, já tinha virado gerente dentro de uma corporação grande, né, de uma das maiores empresas do mundo. E eu falei, cara, mas eu não sei gerir as pessoas. Eu nunca fui preparado para gerir ninguém. Né? Eu sempre fui preparado para o quê? Entregar resultado, converter, fazer com que as pessoas confiem no meu trabalho, mas nunca para gerir um time, nunca para ouvir o que as pessoas tinham a falar. E a partir dali eu comecei a estudar. E foi uma virada de chave muito grande. E você começou por conta própria mesmo? Eu comecei por conta própria. Sério? Na realidade, para ser bem... Porque geralmente a empresa manda, ó, você está precisando de um cursinho de liderança, vou te matricular. Não. Bem, na realidade, assim, eu vinha com bons resultados, mas de uma forma crescente dentro da companhia, mas quando eu me atentei a essa necessidade de mudança, aquilo acelerou muito a minha carreira, sabe? Então, o processo de ser promovido mais rápido, entender as necessidades dos times. E lá atrás, quando eu olho hoje para trás, eu falava, eu era um péssimo líder. Eu estava brincando contigo, né, antes da gente começar aqui a conversa, de o quanto que às vezes a gente imagina que a gente tem as habilidades de liderança, que a gente está fazendo uma escuta ativa efetiva, que a gente está se preocupando com o profissional, mas na realidade não. Na realidade a gente estava preocupado com o resultado, preocupado em entregar o teu, e vida que segue, vamos embora, porque já vem outro projeto atrás. E isso, eu de fato consegui extrair o melhor do meu time. Mas eu extraía o time praticamente, né? Então eles eram sugados, né? Então, e isso hoje eu percebo fazendo uma análise retrospectiva, né? Então, essa foi uma primeira mudança. E aí, para mim, eu acho que esse é o primeiro ponto, talvez se a gente for conversar, né? E a gente conversa muito sobre isso dentro do Grupo IGP, né, que é o Instituto de Gestão e Performance,
O primeiro pilar é o autoconhecimento. Sim, e você estava aqui, a gente acabou de gravar um podcast falando sobre autoconhecimento, né? E foi ótimo poder acompanhá-la, porque eu via as palavras que ela falando assim, como que a gente vai para um caminho que talvez fomos educados erroneamente. E aí não é culpa nossa. Né? A nossa educação foi feita para quê? Para a gente fechar gaps. Né? Ou seja, se eu sou bom em matemática, mas vou mal em português, o que a gente é obrigado a estudar? Português. Vai estudar português, vai se dedicar no português, porque, matemática tu já consegue tirar a tua nota e tu vai passar de ano. E a gente fica lá fortalecendo aquilo que a gente não é bom. Na verdade, o que a gente devia estar fazendo era fortalecer aquilo que a gente é bom. Então, olhar para quais são as nossas fortalezas, entender quais são os nossos pontos fortes, e todo mundo tem pontos fortes de forma natural, né? A partir do momento que tu consegue identificar esses pontos fortes, muda o jogo. E para mim mudou. E aí, para mim mudou numa conversa com uma gestora. Sério? Como que foi? Me fala. É isso que é legal, porque assim, Thaís, eu tenho certeza que ela nem sabe. Ela nem sabe. Mas ela conversando comigo e ela falou assim... Como é o nome dela? Pode? Marília. Marília do quê? Pode falar? Ela vai Marília ficar feliz. Gonçalves. Marília Gonçalves, hein? Vai contar, você vai saber agora no podcast. Isso. E a gente estava numa salinha e ela veio me dar um feedback no sentido assim, Diogo, tu tem uma habilidade que é distinta, que é essa capacidade de se comunicar com as pessoas, de falar com as pessoas, de trair, de uma certa forma, a atenção no sentido de reter e passar uma informação com confiança. Isso ajudava muito, por quê? Porque a gente, como gestor, né, dentro de uma Big Four, a gente precisa vender projetos. E vender projetos significa passar a confiança necessária para quem está do outro lado da mesa de que aquele projeto é válido, que aquilo pode ser executado. E a partir daquilo ali, ela falou assim, eu sei que tu tem gaps técnicos, eu sei que tu tem alguns processos que precisam ser melhorados, e isso vai acontecer de uma forma natural. Mas se tu fortalecer esse pilar, isso vai te auxiliar a crescer na carreira. E aquilo ali... Nossa, ela pegou um ponto positivo mesmo e falou, vai em frente que esse é o seu maior poder, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E foi muito interessante, porque a partir dali, também, isso me ajudou a falar assim, talvez eu esteja focando no lugar errado. E aí comecei a entender um pouco mais quais seriam os meus pontos fortes, né? Então, fazer testes, né? A gente tem os testes do Gallup, né? Estou falando de algumas marcas, mas tem várias empresas que fazem esses tipos de testes de perfil, entender quais são as suas habilidades, quais são as suas fortalezas. E aquilo ali começou a fazer mais sentido, né? Então, tá lá entre os meus ser futurista, né? Eu sou um cara, eu penso muito, assim, de trazer, né, através do individualismo. Então, eu olho as pessoas e eu tento entender quais são as características de cada uma delas e trato elas de forma diferente. Por quê? Porque antigamente eu fazia o seguinte, todo mundo no mesmo balaio. Cara, tem que entregar, se a gente está falando de igualdade, todo mundo igual. Mas isso não é igualdade. O ser humano é muito complexo, né? Isso não é igualdade. E quando a gente começa a entender um pouquinhozinho, assim, um pouquinho da história de cada um, onde cada um passou, as dificuldades que chegou para chegar até ali, nossa, a mudança é completa. Então, assim, para mim, eu acho que, se fosse para começar, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, o autoconhecimento é o primeiro pilar, né, dentro desse processo. E aí sim, aí como segundo vem a liderança, né, que aí vem a gestão. Porque a partir do momento que eu me entendo, aí eu posso querer gerir pessoas. Aí eu posso querer buscar alternativas para o quê? Para que essas pessoas também possam se encontrar e entregar o seu melhor. Né? Porque eu acho que o resultado, e aí talvez até um ponto interessante o que é o resultado favorável, né, dentro de uma companhia? É não quando uma pessoa extrapola e entrega o máximo, mas quando o time supera as expectativas. Porque por mais que eu tenha um profissional muito bom dentro do time, que está se destacando, que está entregando o máximo, mas se o restante do time não tiver, tu não vai alcançar o teu resultado. Principalmente em empresas grandes, onde a gente precisa, onde a gente, o time ele tem um poder muito forte, né, para geração de resultado. E aí, às vezes, a gente tem que até tirar uma super estrela ou realocar ela para algum outro local, onde ela possa brilhar
com a força máxima, que também isso é importante, e aquele time a gente vai ter que realocar, vai ter que reestruturar, para que eles também possam fazer o brilho, para que eles não vivam na sombra. Sim, né? perfeito. Acho que esse é um pouco também que eu queria começar aí, só para a gente fazer esse bate-papo, uma introdução um pouco longa, mas Sim, acho que foi... Perfeito. E você falou da importância de você entender pessoas como indivíduos únicos, singulares. O que você faz para ter essa percepção e como que você organiza isso depois para você tratar e fazer essa gestão do time como seres, né? Hoje você tem quantas pessoas abaixo de você? Hoje a gente tem 14 pessoas diretas, né, dentro dessa estrutura, mas a gente começou com 28 quando eu comecei na empresa. Bastante gente. Né? A gente teve bastante mudança e até é legal a gente comentar um pouco sobre a forma com que a gente movimentou e transformou a área fiscal como um todo, né? Mas assim, quando a gente olha quando eu olho para mim, eu tenho uma dificuldade tremenda, Thaís, de escutativa. Eu sou horrível. Impaciente, você é? Impaciente, eu também ansioso. Sou. Eu também sou. Então, eu também sou. Eu até já aviso. Eu fico me mexendo nas reuniões. Eu não tenho paciência. Às vezes a pessoa que fala devagar, eu já quero acelerar, mas não dá, né? Porque eu só acelero o vídeo. E quer ver quando tu assume uma posição de gestão? Sim. Como gerente, como diretor. Tu acaba com a reunião. Sim. Porque tu imagina se tu tá querendo buscar inovação. Tu quer buscar um novo projeto. Uma forma diferente de agir. Tá? Aí você é o gestor. Ou você é o que a gente chama, né, o hired paid da mesa. E você fala. Acabou. Quem lá do teu time vai levantar a mão e vai falar contra a posição que o diretor ou que o gestor falou. Então, a escuta, para mim, era uma dificuldade, e ainda é uma dificuldade muito grande. O que eu faço hoje? Eu me policio. Percebendo a minha dificuldade, eu me policio. Então a gente até faz uma brincadeira com o meu time, que é legal, que a gente começa as reuniões e eu fico 15 minutos calado. Ah, você não fala? Eu não falo. Entendi. Então... eu acho que Regiane, será que é essa técnica? O que tu acha, você como meu time? Será que eu consigo? Eu vou entrar na reunião vou botar uma fita crepe na boca. Vocês vão rir, pelo menos, né? Já aumenta a vibração. Consigo umas boas risadas, que sem tal? Dúvida. E tu sabe que a gente ri muito nisso, porque... Não é? Vou comprar uma largona. Tirar até meu buço. A fita. Porque no início... Tô gravando, gente, eu esqueço. Assim que é bom. Porque nas primeiras... Era agoniante. Eu ficava assim, ó. Eu queria falar... Eu fico assim, você não fica embaixo, tipo... Então, e eu queria soltar um microfone, então, agora com o microfone remoto fica mais fácil, porque tu aperta no mudo, né? E tu fica falando, mas tu não... Ninguém te ouve. Mas assim, era muito difícil. Mas esse exercício, ele serviu para o quê? Para eu começar a perceber aquilo que as pessoas estavam falando. E perceber o que as pessoas estavam perguntando. Porque muitas vezes eu respondia o que eu queria e eu falava e dava mesmo a própria resposta e assim o jogo ia. Só que isso é um jogo que não se mantém a longo prazo. Por quê? Porque tu gera um distanciamento do teu time. E aí quando a gente começa a perceber, por isso a importância do autoconhecimento como primeiro pilar, antes de a gente falar de liderança, eu primeiro preciso entender aquilo que eu tenho dificuldade. Aquilo que realmente pode ser um gap que me prejudica. Eu nunca vou ser um excelente ouvinte. Não é da minha natureza. Mas eu não posso que essa falta de escutativa prejudique o meu processo de gestão e liderança. Então, eu acho que é isso que tu precisa ter, esse balanço, né, para que tu consiga de fato falar assim, poxa, entendi. Agora eu posso ir para o próximo passo. E aí a gente vai começar a entender um pouco melhor como que o teu time funciona. E isso aí mudou todo o jogo. Quando eu entrei na Philip Morris, né, e aqui vamos falar de uma forma geral, eu não vou falar muito sobre o produto, a gente conversou, né, sobre isso, mas a nossa ideia é falar um pouco sobre gestão. Né? Sim. E quando a gente fala de gestão, eu peguei um time que tinha pessoas que estavam 14, 15 anos fazendo a mesma atividade. Qual que é a perspectiva de uma pessoa que está na mesma atividade, talvez 7, 8 anos, sem promoção, sem movimentação, 14, 15 anos fazendo a mesma atividade, de ela almejar, por exemplo, ser uma gestora, almejar ser um diretor de uma companhia no futuro? É zero.
Sim. Então, o primeiro desafio que a gente teve foi de quê? De mexer as cadeiras, né? Então, como que a gente faz esse movimento para que as pessoas entendam que elas podem ser mais do que aquilo que elas estão? E aí é muito legal, porque eu fiz isso quase como uma escola piloto, né? Não no sentido de que a gente nunca tinha feito isso, porque eu já tinha, de uma certa forma, trabalhado isso mas como testes para ver como que as pessoas reagiriam frente a um novo desafio. E a surpresa se concretizou naquilo que eu imaginava. As pessoas querem mais. As pessoas querem mais. Elas querem ter oportunidade, elas querem ter oportunidade de ser ouvidas, né? Só que elas nunca foram. Então elas nem sabem como falar. Elas não sabem. Elas não sabem nem como começar. Elas não sabem nem que elas querem. Exatamente. Elas não sabem, muitas vezes elas não sabem nem o que elas querem. E aí, o que começa? A gente teve parabenizar, né, a empresa, que a gente teve um treinamento para autogestão de confiança. Um treinamento voltado para relacionamento, construção de confiança. Eu peguei esse treinamento, que a gente ficou um final de semana, só a autogestão, e trouxe para o meu time. Você reaplicou no Eu reapliquei. Olha que legal. Só que eu não reapliquei por 2 dias. Eu estou há 2 anos aplicando esse treinamento com eles. Que massa! Então a gente ficou praticamente 1 ano inteiro, toda semana, tendo reuniões sobre como melhorar a confiança do nosso time. As primeiras reuniões eram uma comédia. E me dá um exemplo, me conta. Como que... Eu perguntava e ficava. Como melhorar a confiança do nosso time? Tipo, Ninguém eu não tenho falava. confiança nem pra falar como melhorar a confiança. Acho que tá difícil. E ele tem uns passos, né? Sim. De um treinamento. Que é um treinamento bem completo, Sim. bem legal. E aí a gente foi aplicando aquilo, e reunião após reunião, reunião após reunião. E o que as pessoas começaram a perceber? Talvez ele esteja realmente Talvez querendo. ele não seja louco. Talvez ele seja competente. Talvez ele queira mesmo me ouvir. Ele seja confiável. Exatamente. E aí aquela cortina de fumaça, eu brinco, chamo de cortina de fumaça, mas assim, aquele receio de falar começou a ir aos pouquinhos caindo. E aí eu meço, eu gosto muito de medir as coisas, né? E a gente tem NPS na companhia e tal. Então assim, a gente ainda está longe do que eu desejo, mas a gente evoluiu muito. A gente subiu quase 70 pontos de NPS. Nossa. Então assim, para mim, isso mostra que realmente as pessoas passaram a acreditar mais nelas mesmas. Isso não é resultado meu, é resultado delas. E aí que é legal, porque os gestores que foram promovidos a gerentes, né? Pessoas que eram sêniores, analistas, especialistas que estavam lá há anos, que não viam uma perspectiva de crescimento, quando eu me movimentei para a cadeira de diretoria, abri um espaço. E era o que era mais fácil? Eu vim trazer alguém do mercado. Sim. E foi o que foi a sugestão da diretoria. Né? E eu falei, não, vamos testar. Vamos confiar nas pessoas que estão aqui. Essas pessoas estão há anos aqui dentro da companhia. Elas entendem o negócio, elas sabem do processo. E a gente, eu brinco muito assim, né? Mas eu falo bastante com o meu time e com os meus alunos também no PowerTex, um pouquinho sobre assim, a parte técnica a gente aprende. O soft skill, ele é muito mais difícil. Então, se a gente observa que as pessoas têm habilidades, que eu gosto muito do termo social skills, né? Que é um pouquinho mais do que o soft skills. Esses social skills de comunicar, de falar, de entender, de parar, de ser capaz de trazer os resultados. Cara, vamos investir nessa pessoa. É isso que a gente precisa nesse momento. E foi uma benção, assim. São 2 pessoas hoje, meu braço direito e meu braço esquerdo, né? O Leandro e o Nicolas provavelmente vão estar ouvindo aí com a gente. Sim. Então, assim, são... Olha que reconhecimento, hein? Parabéns para vocês. E são super parceiros para tudo, né? Então, às vezes a gente precisa, e essa semana tá complexa, então a gente fica, às vezes precisa ficar até mais tarde, a gente vai ficar. Acontece de a gente ficar,
Muito raramente. Por quê? Porque a gente já conseguiu montar uma estrutura onde a gente não precisa mais ficar fazendo tanto workload de trabalho, não precisa ter mais todo esse crescimento, né? Poxa, eu vou ficar aqui todo dia até as 10 horas da noite. Isso eu acho que já passou, inclusive nas épocas de Big Four, né? Inclusive isso está fora de moda, total demodê, né? Uma empresa não tem nem que se orgulhar, e eu vejo que a empresa ainda se orgulha, porque trabalhamos essa semana... Fiz reunião 11 da noite. Essa semana não teve uma pessoa que falou que durante um ano não teve um final de semana livre, né? Tem alguma coisa muito errada dentro dessa organização, porque as pessoas vão pirar. A gente está falando de saúde mental. As pessoas vão ser afastadas do trabalho. A que custo você está conseguindo seus resultados? Sugando a energia mental, sugando a saúde das pessoas. Então, se você está trabalhando assim, você pode até dizer, né? Mas é que tem gente que fala com orgulho da empresa. Não, porque os meus funcionários trabalham até 11 da noite. Gente... Ser um workaholic é uma doença. É uma doença. Né? E eu falo assim, a gente vive num país com maiores índices de ansiedade e depressão, né? Um dos maiores. E os nossos índices estão péssimos, ainda mais pós-pandemia, burnout é um dos maiores. Pós-guerra, né? O clima que a gente está vivendo. O burnout é uma realidade. Não há empresa hoje que não tenha profissionais com afastamento psicológicos hoje. Então, todas as empresas têm, a grande maioria das áreas tem. Graças a Deus, a nossa área hoje não tem nenhum caso, sim, mas poderia acontecer. Poderia acontecer. E até porque é da vida privada da pessoa também, que a gente não tem controle, né? Muitos desafios, pessoas também que perderam parentes, cônjuges, né? Então... Exato. E teve casos, né? Eu mesmo perdi dois tios. Então, assim, são casos que acontecem e que a gente... Como que a gente reage a isso, cada pessoa muda. E aí, por isso, entra aquela questão, de novo, de a gente ter aquela empatia no sentido de entender um pouquinho a vida da pessoa. Adianta eu pressionar essa pessoa e falar assim, cara, tu precisa entregar isso amanhã. Não tem como. Mas o cara não tem cabeça. Então é melhor eu fazer o seguinte, faz o seguinte, se afasta um pouquinho, faz essa atividade que ela é mais operacional ou mais básica, e eu vou botar fulano de tal para tocar essa atividade que hoje ela é mais importante, mas que tu precisa. Isso é gestão, sabe, Thaís? É isso que eu espero dos meus gerentes, que eles consigam ter essa visão dentro do time das necessidades e das dores de cada um. Porque com isso é que eles vão crescer, né? Então eu acho que é aí que a gente começa nessa mudança, né? De ir para um novo nível. Aí tu sim está, de fato, aplicando a liderança, né? Dentro desse processo. E aí, dentro do IGP, né? A gente são os 5 pilares que a gente traz, né? Dentro do grupo IGP, que a gente falou aqui um pouquinho sobre autoconhecimento, falamos sobre liderança. Aí a gente tem um pouco da questão do marketing, né? De se vender, de conhecer. Porque a gente precisa sim, e aí é um ponto importante para quem está ouvindo aqui, quem está buscando realocação, vendam-se. Vendam-se. Por favor, vocês precisam. Vocês são vendedores diários. Às vezes a gente está o tempo todo se vendendo, porque tem muita gente que fala, eu não sei me vender. Se você algum dia ficou solteiro na vida, você se vendeu para alguém, né? Não é bem assim, pra casar, né? tu tem que se vender, né? Você dá uma vendidinha ali. É um marketing pessoal. É um marketing pessoal. Não é? Se você vai procurar emprego, você tem que se vender. Se você vai alugar, às vezes, um imóvel, você tem que se vender e dizer que você é um bom inquilino. Então, essa venda faz parte em todas as esferas da vida. Você vai contratar alguém para trabalhar na sua casa, tem que se vender para essa pessoa, porque mão de obra boa também tá difícil. E a gente, assim, aceita que dói menos, que em algum momento, ou praticamente em todos os momentos, você vai ter que trabalhar na sua capacidade de comunicação e na sua capacidade de fazer marketing pessoal e de se vender. Só que o que acontece? E eu trabalho muito com isso, recebo muito essa pergunta. As pessoas pensam assim, quando eu falo marketing pessoal, tem gente aqui que já até teve 1000 arrepios. Não, marketing pessoal, não, sai pra lá, entendeu? Por quê? Porque ele vai lembrar daquele funcionário que não entregava e que só puxava o saco de Deus e o mundo, mas era garganta, um bom vendedor, e assim ele foi crescendo na organização. Isso quando não tem até uma sociopatia e o cara é um líder tóxico, um profissional tóxico, e daí a pessoa pensa assim, eu jamais vou querer ser como o fulano.
Só que, presta atenção, o fulano, ele não é você não tem os valores do fulano. E ele talvez tenha feito muito bem o marketing pessoal dele. Então, essa parte você pode até absorver e observar do fulano. Agora, quando você vai falar em referência, tenha referência de um líder, uma pessoa que você admira e faz brilhantemente o marketing pessoal. E daí, o que você faz? Você vai ressignificar isso. Esse arrepio que você tem quando a gente fala, que você torce o narizinho aí, torce a boquinha, quando você fala de marketing pessoal, quando eu falo, você vai pensar nessa outra pessoa, nesse outro modelo, que é um modelo positivo para você, para o seu cérebro. E a partir disso, você entende que isso é necessário. Se o fulano fez e faz tão bem, você também pode fazer. Porque sucesso é treinável, tá? Isso. Se alguém foi lá e fez, se alguém aprendeu a ser líder, se alguém aprendeu a ser vendedor, se alguém aprendeu a fazer marketing pessoal, você também tem a capacidade de aprender. Talvez demore mais e tá tudo bem. Até eu aprendi. Eu que era tímida, travada, que não suportava vendedor, não suportava vender, e tô fazendo bem feito, não tô? Você também tem, acho que o cérebro é até melhor que o meu. Porque eu sou, às vezes, lenta para aprender algumas coisas. E é possível, não é? Mas, às vezes, a gente precisa virar algumas chavinhas internas, algumas crenças que a gente tem e que nos impossibilita de crescer. Não faz sentido? Faz muito sentido, Thaís. Acho que tu colocou assim... Adorei a frase, né? Sucesso é treinável. Uhum. Eu confio muito nisso. Liderança é treinável também. Muitas pessoas falam, líder é nato. Não. Sim, não. É claro que o líder nato ele tem maior facilidade. Muita facilidade. Daí ele vai sair, ele vai sair daqui conversando, ele chega ali na esquina, já faz 3 amigos e vão embora, porque tem um carisma, empatia alta e assim vai, né? Mas não, tem coisas que a gente pode treinar e a gente deve treinar, né? E quando tu fala de vendas, é muito isso, e eu vejo muitos dos meus mentorados falando assim, mas eu odeio vendas. Cara, vendas não tem nada a ver comigo. Eu sou um analista fiscal, né? Eu gosto de tax, eu gosto de impostos, eu gosto de legislação. Eu falei, tá bom, e como é que tu vende uma tese? Como é que tu vende para um diretor que tu quer mudar uma oportunidade, trazer uma oportunidade para dentro? Como é que tu vai lá falar para o cara da tesouraria que ele deve investir X milhões naquele teu projeto de reestruturação societária? Então, assim, esse tipo de coisa é o que acontece no nosso dia a dia, né? Dentro das empresas. Então, que às vezes almejo ser um funcionário de uma grande multinacional, quero crescer, quero me desenvolver. Cara, comece a tratar a sua imagem pessoal. Comece a falar, até na live anterior tive a oportunidade um pouquinho de ouvir, poxa, veja como é que as pessoas falam. Entenda como é que os gestores se comunicam. Né? Modele um pouco do que tu falou ali, né? Pega isso aí e faz uma ressignificação para o seu eu. Não adianta ser o outro, gente. Isso não muda, tá? Você querer ser o outro não vai. Não adianta, isso não resolve. Tem que ser com a sua autoralidade, como é que tu constrói isso para dentro desse processo. Então, acho que isso aqui tu traz. E aí eu queria trazer mais 2 pontos antes de a gente encerrar, porque eu sei que a gente já está correndo no prazo, que é a questão da visão financeira e estratégica. Né? Então, o 4º pilar que a gente traz é a visão estratégica financeira. Por quê? Primeiro, para quem está dentro das corporações. Então, o cara que está dentro de uma corporação, independentemente da área, se ele é chão de fábrica, se ele é da área de finanças, se ele era de uma diretoria de marketing, ou não interessa, ele precisa entender de finanças. Ele precisa entender os impactos que aquilo gera no seu negócio. Quem é do RH sabe o quanto que é importante uma contratação adequada para que isso gere resultados e quanto que isso se paga lá na frente depois, né, no processo. É a visão financeira. Mas da mesma forma tu precisa ter uma visão interna, dentro da tua casa, dentro da tua família. Porque profissional que está ruim das pernas, meu amigo, não performa. Não adianta, ele não vai entregar. Ele está preocupado com pagar a conta, ele está preocupado com como que ele vai fazer para fechar no final do mês, se ele vai precisar tirar o filho do colégio particular para colocar talvez no colégio público. Então, eu tenho vários colegas que são executivos, que são donos de empresa, né? E a gente lá no Grupo GP, eu tive onde entrevistar vários donos de empresas, vários executivos, e assim, o que eu fico feliz é como que essas pessoas hoje, elas mudaram a mentalidade no sentido de eu preciso dividir o bolo. Sim. Eu preciso pagar bem o meu profissional precisa ser bem reconhecido, e aí financeiramente, mas é também socialmente, questão de ser reconhecido eventualmente numa reunião, né, de conversar. Então, esse tipo de coisa muda a pessoa e faz com que ela se sinta melhor. E ela tendo um conforto em casa, qual que é a tendência?
que ela performe e traga mais resultado. E o último pilar, work-life balance, que talvez ficou mais evidente ainda, desculpa, durante a pandemia, né? Sim. E até falando de salário emocional também, que entrou na conta com um valor com peso muito mais alto, né? A grande resignação que muita gente também largando tudo só para ficar na condição de trabalhar em casa. E a gente viu agora, né? Saíram notícias recentes esse ano mostrando nos Estados Unidos a enxurrada de profissionais de ponta, altos executivos, saindo de grandes companhias. Falando, primeiro, questão de propósito, né? Porque tu passa a repensar um pouco mais o propósito, seu de vida, e se aquele propósito... O silêncio te conecta com a sua essência, né? E se o seu propósito de vida, de como pessoa, se conecta com o teu negócio. E muitas vezes também as oportunidades de poder hoje trabalhar de casa, né? Que lá no início foi terrível, né, Thaís? Eu não sei como é que foi aqui na sua empresa, mas assim, o primeiro momento, a primeira semana, a gente achou que ia morrer. Todo mundo falou assim, como que a gente vai trabalhar de casa? A gente é puro, a gente precisa de nota, a gente precisa conversar com as pessoas. Não tem como, vai ser impossível. Passado um mês, o negócio, dá... É possível. De repente, já todo mundo falando, não, talvez esse seja o melhor modelo do futuro. Né? O híbrido é importante? Eu acho que sim. Tá? Eu como gestor, eu como líder, eu vejo a importância de estarmos em eventos presenciais. Sim. Mas hoje eu não vejo necessidade nenhuma de ter trabalhando em baias dentro do escritório para um processo administrativo, operacional. É claro, se o cara trabalha no chão de fábrica, ele tem que estar na fábrica. Claro, se né? ele é de venda, se ele trabalha dentro de um hospital, não tem como atender o paciente remoto, né? Exatamente. Agora, as áreas meio, as áreas onde existe essa possibilidade de flexibilização, eu tenho visto uma jornada muito grande de uma briga por talentos, inclusive, né? Eu tenho vários colegas diretores aqui de outras grandes multinacionais que também estão numa briga grande. Por quê? Porque às vezes ainda tem uma mentalidade lá de um presidente, de uma diretoria um pouco mais retrógrada no sentido, tem que ser presencial, mas a molecada nova não quer mais saber. Não. E hoje vocês estão remoto, tá híbrido? Hoje a gente está híbrido, né? A gente está implementando um processo de remoto para algumas pessoas que têm interesse de ser 100% remoto, né? É um processo bastante complexo, porque a legislação brasileira ainda está num processo de transição e adaptação de tudo isso, né? Mas a gente vê isso como um futuro de trabalho. A gente já tem profissionais trabalhando à distância, então, por exemplo, trabalhando no Brasil para outros países, no Brasil trabalhando, em outros países trabalhando para outros mercados. Tipo um expatriado que fica trabalhando de casa. Eu tenho caso no meu próprio time, né? Sério? Um expat team, então, porque é diferente, né? É uma jornada nova. Mas o que tu está proporcionando para esse profissional? Poxa, talvez tu não vai proporcionar a jornada cultural, que realmente é uma mudança de vida. Sim. Eu tive a oportunidade de morar em alguns países, eu morei na Austrália. Poxa, que legal. Por 1 ano e morei na Espanha por 6 meses. E é uma mudança completa de vida e de pensamento. Ele abre muito a tua cabeça. Mas como carreira, nem sempre o fato de estar lá muda tanto. Agora, ter o conhecimento do negócio, entender de um novo processo, entender de um novo país, isso pode te abrir muitas portas. Para daí sim, dar o próximo passo, né? De conseguir estar talvez numa outra empresa ou num outro país. Se assim for o desejo. Nesse caso, a pessoa não queria. Então foi legal porque a gente casou uma oportunidade internacional com o desejo de uma pessoa que estava aqui no Brasil, né? Então hoje ela já trabalha 100% remoto, ela está em São Luís, no Maranhão, essa pessoa. Nossa, mora no lugar que ela quiser, né? Que então delícia. Assim, esse tipo de coisa de flexibilização que esse novo mundo, vamos assim dizer, né, nos permitiu. Que talvez lá atrás a gente não tinha, né? 2 anos atrás seria inviável pensar uma coisa desse sentido, né? E daí, no híbrido de vocês têm que ir quantas vezes para o escritório? Hoje, cada gestor faz uma rotina. Então, por exemplo, né, nós temos uma rotina que é as reuniões. Então, todas as reuniões mensais a gente faz nessa presença. E a gente não existe uma necessidade obrigatória de 100%. Só que a gente tem tentado... A ideia é que a gente passe aí 1, 2 vezes por semana. Tá. Né? Então, essa é a recomendação, mas cada gestor ainda tem uma flexibilização. Cada gestor tem uma flexibilidade. Até porque a gente ainda está num processo de Covid, né? A gente teve, essa semana, né, vários colegas aqui em Curitiba, né, que pegaram Covid, que já tinham passado, já tinham pego antes e agora pegaram uma segunda variante. Então, acho que é
é um processo que a gente ainda tem que respeitar. Eu sou muito favorável de respeitar o profissional, principalmente se ele não se sente confortável. Agora, é claro, né, não pode ser hipócrita, né? Não querem trabalhar porque eu preciso, vamos supor que a empresa exija, né? Porque tem empresas que exigem, tá, pessoal? E aí, entendam esse processo, porque existe um porquê por trás, né? Os RHs têm trabalhado muito nesse estudo. E aí o cara tá lá nas festas, tá na coisa, e sai à noite, sai para jantar, e aí fala, no trabalho eu não posso ir. Então, vamos tentar equilibrar esse processo. Às vezes a também. pessoa, né, não quer ir porque está preocupada, né, a justificativa pela pandemia, e você acompanha e vê que a pessoa vive, né. Isso, então, que seja verdadeiro. Eu falei, não, eu prefiro trabalhar. Eu produzo melhor, assim, eu vou dar muito mais resultado. Isso, exato. Então, acho que essa é a grande mudança, né. E eu, antes mesmo da pandemia, eu já estava num processo meio desse, né, porque toda a nossa diretoria saiu de Curitiba, né, quem conhece Filmores, muitos anos está aqui em Curitiba, foi para São Paulo, e na época eu fiquei. Então, já fiquei por aqui e agora de vez, né? Acho que provavelmente... Agora fica sem oficialmente. Isso, exatamente. E é que eu vejo muitas empresas, muitos relatos assim, dizendo, olha, aqui na empresa a gente tem a política do híbrido. Só que o meu gestor é um gestor que gosta de ir presencial. E daí o meu gestor exige que todo mundo vá presencial. Eu acho o cúmulo do egoísmo, porque é o que a gente falou no início do episódio. Você tratar todas as pessoas de maneira igual e, pior, você tratar todas as pessoas com as suas lentes, né? Então, você produz mais indo na empresa e você quer que todo mundo vá, porque você produz mais e talvez você não queira ficar sozinho, ou talvez você não sei a justificativa desses gestores, né? Mas há de se pensar, eu produzo mais, eu vou voltar. Há necessidade de eu ter que chamar o time inteiro? Não dá para negociar? Será que o profissional não vai ser mais feliz e produtivo se ele tiver essa flexibilidade? Eu não ganho esse profissional? Eu queria trazer 2 pontos em cima disso. E daí a gente já pode encerrar. Porque eu achei bem legal essa discussão, porque é o seguinte, eu fiz uma pesquisa com o meu time. Perfeito. E a gente fez uma pesquisa geral da companhia e a gente chegou a 2 dias e faz sentido. E eu falei, beleza, mas o meu time, de novo, individual, né? Tem pessoas que querem voltar. E também é errado a gente falar que a pessoa só pode 2 dias. Exatamente. Porque ela falou, cara, eu não tenho espaço na minha casa. Eu, nesses últimos 2 anos, eu sobrevivi com as crianças pulando. Nem sei como eu sobrevivi, na verdade. Não sei como eu cheguei até aqui. A minha produtividade, eu sinto que eu preciso trabalhar 10 horas para render 8. Então, esse outro lado também é verdadeiro. E óbvio, o lado do gestor, para mim, nossa, isso aí é um egocentrismo total. Só que eu vou te trazer um ponto. Eu tive uma conversa muito legal com o gestor, e ele falou o seguinte, a gente tem um problema. Existe uma tendência dos homens voltarem. E as mulheres não. Quase me empolguei agora. Eu sei por quê, mas eu vou deixar você falar, né? Claro, né? Então, o que tende a acontecer? Tende a acontecer aquilo que a gente não quer. Hoje a gente tem trabalhado tanto para a diversidade, a gente tem trabalhado tanto para a inclusão, né? E a tendência é que o quê? De novo, vire um ambiente masculino os escritórios. E as mulheres, por todas as tarefas que a gente sabe que elas fazem muito mais, por mais que a gente queira igualdade dentro da família, da casa e tal, é uma realidade que não existe hoje. A gente não pode fechar os olhos para isso. E as mulheres tendem a não ir para o escritório. E o que vai acontecer? Reuniões, aquelas reuniões de corredor, as conversinhas, as fofoquinhas... serão excluídas. Serão excluídas. E isso automaticamente, no subconsciente, não vão fazer de propósito. A tendência é o quê? A pessoa que está mais próxima de você é a pessoa com quem você mais confia. É a pessoa que você tende a, o quê? A promover. Então, isso é uma tendência que a gente tem muito atento, nós estamos muito atentos para que isso não aconteça. Porque se a gente fala que um ambiente tem que ser híbrido, não pode, por exemplo, o presidente estar todos os dias lá. Por que vai acontecer? Os diretores vão estar todos os dias lá. E se os diretores estiverem todos os dias lá, os gerentes vão falar, putz, cara, o meu diretor está todo dia lá. E eu não estou indo. Daqui a pouco... Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Então, tu começa a gerar o quê? A falsa percepção de que tu tem a flexibilidade, mas na realidade tu não tem. Perfeito. Né? Então, isso é um corte maravilhoso pra gente colocar no ar.
Que bom. E eu acho que, assim, só para completar, né? Então, a dificuldade, né, desse último ponto, que é o work-life balance, para mim, com a pandemia, ela aumentou. A dificuldade ficou muito mais difícil as pessoas se dividirem. E aí talvez vai uma frase que eu gosto muito. Nós somos um só. E agora ficou claro. Nossa, perfeito, perfeito. Por quê? Antigamente a gente achava que era um Diogo executivo, que chegava lá, botava o terno, estava bonitão lá na foto, falava com as pessoas, chegava em casa era outro, né? Roupa esporte, que gosta, né, de estar mais comum. E a gente criava personalidades distintas. Com a pandemia, isso se misturou tanto que a gente foi obrigado a ser mais nós mesmos, o que é muito bom. Uhum. O que é muito bom. E as pessoas passaram a aceitar coisas que antes não aceitavam. Então, por exemplo, tu falar, cara, eu preciso pegar meu filho no colégio. Cara, é o lógico. Tu precisa buscar seu filho do colégio. Tu vai ficar na reunião e não vai pegar teu filho no colégio? Não, vai buscar o filho do colégio. Então, essas coisas que antigamente fala, poxa, o cara tá desanimado. Uhum. Ah, vai sair. Tá desmotivado. 7 horas da noite o cara querendo sair para buscar o filho tá desmotivado. Que absurdo, né? E coitada da criança esperando até 7 da noite no colégio, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa a gente ganha, flexibilização a gente ganha, a questão do trabalho híbrido a gente ganha com a pandemia. Eu acho que são esses os principais pontos que a gente tem aqui. Então, recapitulando os últimos pontos, a gente trouxe a questão, primeiro, de autoconhecimento, depois a questão de gestão e liderança, né? Uhum. Marketing pessoal, vendas, gestão financeira, se conhecer internamente, estar bem financeiramente para poder render mais. Sim. E no final, eu acho que é o balanço, esse work-life balance, que é como a gente constrói esse equilíbrio entre pessoal e profissional, para que tu consiga realmente performar. Porque se tu tá mal em casa, gente, não tem. Pessoal, não adianta. Brigou com a tua esposa, brigou com o teu filho, tem um problema de saúde. Essa pessoa não vai entregar, pessoal. Não adianta tu pressionar ao máximo. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai criar um distanciamento desse teu liderado e ele provavelmente vai falar, poxa, esse cara não tem empatia nenhuma. Esse cara não me ouve. Ele não quer saber o que passa na minha vida. Automaticamente ele não vai mais sentir confiança para poder abrir o jogo contigo. Então, acho que é um ciclo, né? Dentro desse processo. Perfeito. Acho que é isso. Nossa, é isso. Adorei. Obrigado. Uma palavra para a gente colocar hashtag que resume tudo isso. Uma palavra, uma frase. Acho que somos um só. Pensei nisso mesmo. Somos um só. Coloca a hashtag somos um só para eu saber que você chegou até o finalzinho, que você é parceiro, que você ouve tudo. Tá bom? Um beijo para você. Gratidão, eu que agradeço. Diogo. E até o nosso próximo episódio. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Beijão.